Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez reunidos em culto para adorar o nosso Deus, prestar a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso reconhecimento, àquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para esse momento que estamos aqui juntos, virtualmente. Hoje o culto não é presencial, ele é apenas virtual, mas isso não deixa de ser real, porque eu e você estamos ligados, estamos conectados por esse Deus que supera distâncias, supera lugares, e Ele nos une, nos fortalece. Fomos acolhidos por esse prelúdio cantado pela Carla e tocado pelo Rafael, preparando o nosso coração para esse tempo de louvor, e que eu e você nos sintamos partes dessa comunhão profunda com Deus. Por isso os convido também para cantar o próximo hino, o hino que nos fala sobre o Espírito que enche a nossa vida, que esse Espírito encha o teu coração, que o Espírito Santo encha a tua alma e libere do teu coração louvores ao nosso Deus. Cantemos. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que
Esse Espírito que enche o nosso coração é o mesmo Espírito que nos dá entendimento. É o Espírito também que nos convence dos nossos pecados. Jesus prometeu a sua descida de que quando o Espírito viesse e habitasse em nós, o Espírito nos convenceria dos nossos pecados, nos convenceria da necessidade de entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Por isso, esse momento da oração de confissão, ele é um momento muito profundo, é um momento único, porque no início desse culto nós já abrimos e reconhecemos a necessidade do perdão de Deus. E deixamos que o Espírito de Deus nos convença daquilo que nós precisamos pedir perdão. Por isso os convido para esse momento de oração, onde você possa olhar para si, para o seu coração e pedir perdão a Deus. Vamos nos silenciar um pouco, peça perdão ao Senhor e assim, logo em seguida, eu faço uma oração. Deus, nós nos aproximamos diante de Ti, crendo e confiando na Tua ação entre nós, também porque Tu nos dás essa liberdade de nos aproximarmos, porque o véu foi rasgado e podemos, através de Jesus Cristo, pelo sangue dele derramado na cruz, nos unirmos a Ti e prestar nossa adoração. Esse mesmo sangue que foi derramado, ele nos lava, nos purifica e nos perdoa. Por isso queremos reconhecer os nossos pecados, queremos reconhecer nossos erros, queremos reconhecer diante de Ti que somos pecadores e que Teu Espírito nos convença daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos deixar de lado, abandonar para viver uma nova vida contigo. Uma vida de fé, uma vida de compaixão, de misericórdia, de perdão, de expressão do Teu Evangelho, do Teu Reino. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Esses pecados que se manifestam em palavras, esses pecados que se manifestam em atitudes, esses pecados que se manifestam em omissões. Perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos. Faça-nos novas pessoas pelo sangue que foi derramado na cruz a nosso favor. E é nessa certeza que nós pedimos, tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Em Teu nome, amém. Nessa certeza que eu e você temos, de que nossos pecados são lavados, são purificados, que a graça e a bondade do Senhor nos alcança, é que somos convidados a esse arrependimento. Um arrependimento diário, um arrependimento que nos dá nova perspectiva. Por isso, meu querido, minha querida, se você confessou os teus pecados, se você olhou para dentro de si e reconheceu e pediu perdão, então creia no perdão de Deus. Creia na graça dEle e creia que Ele possa fazer novas todas as coisas. Por isso cantemos o próximo hino, que também elabora em nosso coração esse perdão dado por Deus. Cantemos. Nas mãos
Queremos também ouvir a palavra de Deus, e a palavra nesta manhã, neste culto, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, os versos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou acessar no seu celular esse texto, acompanhe a leitura que o Marco irá fazer. Bom dia a todos e a todas. O fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou um pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que esse foi o homem e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Até aqui a palavra. Acolhemos esta palavra lida pelo Marco, que é uma palavra bastante conhecida desta parábola contada por Jesus, que fala de 2 homens, 2 pessoas, que estão diante do mesmo Deus, porém com posturas diferentes. Um com uma postura arrogante, com uma soberba espiritual, outro de maneira muito humilde, pedindo perdão e misericórdia de Deus. A pergunta que fica para nós é: qual tem sido a nossa postura diante de Deus? Quando nós nos achegamos diante dele, o nosso coração bate ao ponto de nos achar os bons, os melhores? Ou nós nos curvamos de maneira reverente, humilde e reconhecemos de que só Deus é Deus e que Ele pode nos perdoar e ser o Senhor da nossa vida? Pense sobre isso. Qual tem sido a sua postura diante de Deus? E assim vamos deixar com que o nosso coração também se aqueça, cantando o próximo hino. Um hino que nos fala de que somos corpo, unidos pelo Jesus que é o nosso bom pastor. Esse Jesus que morreu pelos nossos pecados e nos faz ser comunidade, igreja dele. Cantemos o próximo hino. Um corpo só em ti.
Assim nós cantamos esse hino e unidos nesse mesmo coração, nós queremos também ouvir a palavra e pedir que o Espírito Santo toque nosso coração. E os convido para uma oração, para que Deus toque no seu e no meu coração. Oremos. Bondoso Deus, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é alimento. A Tua palavra nos dá discernimento. A Tua palavra nos orienta, assim como nos consola. Tu conheces como nosso coração e como estamos neste momento. Que a Tua palavra nos alcance da forma como só Tu podes fazer. E que nós tenhamos percepção desse Teu toque. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir, mentes para entender, corações abertos, disposição para receber essa Tua palavra. Fale a cada um de nós. É o que nós pedimos em Teu nome. Amém. Queridos, a Bíblia é um livro, ou melhor, a Bíblia é uma biblioteca, são 66 livros, e cada livro das Sagradas Escrituras revelam histórias. Tem muitas histórias de homens e de mulheres, de situações, de nações, de povos que conviveram com esse Deus e relataram e registraram essas experiências vivas. Por isso, cada história bíblica também é um pouco da nossa história. Em cada história bíblica, eu e você podemos nos encontrar lá e nos ver lá. Por isso é importante ler cada narrativa na expectativa de que o que Deus tem a nos ensinar, o que Deus tem a mostrar a mim e a ti, através daquela experiência, de uma experiência que aconteceu há muitos anos atrás, com uma determinada pessoa, um determinado povo, um determinado grupo, mas que continua falando ao nosso coração em nossos dias. Eu quero trazer à nossa lembrança e à nossa memória, ao nosso coração, uma narrativa, a narrativa de Naamã. Você sabe quem é Naamã? Quem foi Naamã? Então você vai ouvir um pouco da história desse homem que experimentou uma profunda transformação. Eu quero ler, está em 2 Reis, no capítulo 5, os versos 1 até o 14. São 14 versículos que eu vou ler. E à medida que eu vou lendo, eu quero convidar que você vai acolhendo esta palavra, e vai deixando essa palavra entrar no coração e ministrar na sua alma. Pois essa história ela é muito interessante, ela é muito rica, e use a imaginação para poder entrar lá no texto e perceber o que Deus está fazendo. Ouçamos então a palavra de Deus. Diz assim: Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim,
e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farvar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. E depois o texto continua do reconhecimento de Naamã pela sua cura e pelo reconhecimento de Naamã ao poder de Deus. Mas até aqui essa leitura já nos despertou muitas imagens, não é verdade? Já despertou muita imaginação de a gente poder também se colocar no lugar de Naamã. Naamã era um general, Naamã era um guerreiro, Naamã estava acostumado com vitórias, com batalhas, com lutas. Naamã estava acostumado de comandar um exército, estar à frente de uma batalha, e por isso ele era um homem forte, um homem destemido, um homem corajoso, para estar na posição em que ele estava. Porém, como diz o texto, Naamã tinha um problema, ele tinha uma doença considerada na época incurável, a lepra. A lepra que vai colocando o seu corpo, que vai deteriorando o seu corpo, degenerando as células e fazendo com que Naamã perdesse todo o seu vigor e toda a sua força. Vejam que situação, meus queridos, de um homem guerreiro, de um homem numa posição elevada, reconhecido nacionalmente, reconhecido pelo seu rei, tanto é que ele tem acesso direto ao rei, portanto ele tinha um status privilegiado, de repente é acometido por uma doença que vai degenerando, vai definhando o seu corpo, e com isso vai possibilitando com que ele perca tudo isso que ele conquistou durante a sua vida. Eu fico pensando na situação desse homem, que vai percebendo, porque a lepra é uma doença que vai consumindo, ela aos poucos, esse processo degenerativo vai tomando conta. E de repente você se pergunta: e aí? Qual a solução? Aonde está a cura? Em um tempo em que não havia cura para esse tipo de doença. E aí entra a história também de uma menina. É interessante que no texto, essa menina não tem nome, não sabemos o nome dela, nem a idade dela, apenas sabemos que ela era uma hebreia, que ela foi trazida para a Síria, e feita escrava, serva da mulher de Naamã. Ela não era uma funcionária doméstica, ela não tinha salário, não tinha segurança social, era uma escrava, tirada da sua terra, tirada do meio dos seus parentes, da sua parentela, da sua casa, do seu convívio. Também uma situação muito difícil esta, não é verdade? De uma jovem, de uma adolescente, sair do seu lugar e de repente estar em terras estranhas e servindo povos estranhos, servindo gente que a escravizava. Mas ela, essa menina, sabendo da situação de Naamã,
Afinal, a pergunta é: quem sabia da lepra de Naamã? Com certeza, o seu exército e muitas outras pessoas não sabiam, e ele tentava esconder com a sua farda, com a sua posição até mesmo, porque se as pessoas soubessem que ele era leproso, as pessoas se afastariam dele. As pessoas não teriam contato com ele. As pessoas o rejeitariam. Mas Naamã, ele em casa, quando tira a sua farda, quando ele tira a sua armadura, quando ele tira a sua roupa e se mostra como ele é, sua esposa, os servos percebem a doença. Sabe que isso me faz lembrar muito da nossa situação. Às vezes fora a gente se mostra tão forte, às vezes a gente se mostra imbatível. Às vezes fora, no nosso dia a dia, por conta da nossa posição social, do nosso trabalho, do nosso cargo funcional, a gente está sempre se mostrando forte, a gente está sempre se mostrando imbatível. Mas quando a gente chega em casa, a gente percebe que temos doenças, que temos fragilidades, que temos dores, que temos sofrimentos, nem sempre admitidos de forma pública, para nos proteger. Porque se as pessoas soubessem de alguns problemas nossos, como é que elas reagiriam? Elas continuariam nos aceitando? Elas continuariam nos dando o reconhecimento à posição que nós ocupamos ou não? Talvez, na grande maioria, dependendo da situação do problema, nós teríamos os mesmos medos que Naamã tinha. Mas em casa, é em casa. Em casa ele pode mostrar. E talvez a pergunta que também deixo para você e para mim é: em casa você pode mostrar as suas fragilidades? A sua casa é um lugar seguro para que você possa também demonstrar as suas fraquezas? Ou até mesmo na sua casa, você tem que se mostrar que é imbatível. Ou até mesmo junto com os seus, você tem que estar alimentando essa força, alimentando que você está sempre por cima, alimentando que tudo está bem, quando na verdade você sabe que não está bem. Um ambiente, uma casa saudável, é quando as nossas fragilidades elas podem ser expostas. É quando num diálogo e numa compreensão nós podemos vivenciar essas nossas fragilidades e ser aceitos e ser amados. E a casa ser um ambiente de cura, de restauração, e não de sufocamento, e não de manutenção dessa imagem não real, sustentada, que muitas vezes fora é apenas uma imagem, apenas uma ilusão. Essa menina tinha conhecimento da dor e do problema de Naamã. Mas veja, essa menina não se revolta. Essa menina, ela poderia muito bem ficar quieta, ela não precisaria indicar uma solução, um caminho, até por conta de ela ser tirada, como eu disse, do seu lugar, dos seus parentes, dos seus amigos. Essa menina poderia muito bem pensar: que morra, que Naamã morra. Afinal, quem sabe se ele morrer, eu poderei ser liberta. Mas essa menina não deixa a vingança ser mais forte no seu coração. Essa menina não deixa com que esses desejos prevaleçam na sua alma e no seu coração. Pelo contrário, ela consegue ressignificar, ela consegue ser resiliente, ela consegue ser graciosa, ela consegue ser generosa, de poder mostrar um caminho, uma saída para a situação de Naamã. Eu fico pensando, quantos de nós somos capazes de superar mágoas, superar ressentimentos, superar situações que nos machucam, que nós nos sentimos
às vezes até injustiçados. Quantos de nós somos capazes? A grande maioria prefere guardar rancor, a grande maioria prefere manter mágoas, a grande maioria prefere não perdoar e até mesmo se vingar. Aliás, a Bíblia nos diz que a vingança não nos pertence, mas as pessoas são vingativas. Muitas pessoas ficam planejando, ficam a vida toda pensando na possibilidade de se cobrar daquele que cometeu alguma ofensa, algum erro. Pessoas sofrem com isso, meus queridos. Pessoas que alimentam no seu coração a vingança, que tentam, de uma forma até meticulosa, armando, para que essa vingança dê o prazer de alívio, dê o prazer de justiça. Essas pessoas sofrem, morrem nas suas próprias angústias e na sua própria vingança. Por isso Deus diz na sua palavra, a vingança não pertence a vocês, não se vinguem. Essa menina podia se vingar, pelas razões humanas, pelos olhares da situação, pela nossa própria imaginação, de a gente tentar entender o que significou para essa menina, esse sequestro, essa tirada. Ela podia ter no seu coração, e a gente poderia dizer, ela está certa, mas ela prefere a graça, ela prefere ter um coração livre, ela prefere ser uma escrava, sem carregar o peso do remorso, da angústia, do ressentimento. E por isso ela propõe uma saída. Aliás, pessoas que se dispõem a ser graciosas sempre encontram saídas. Pessoas que procuram ver possibilidades na vida, que não ficam presas a um fato, a uma circunstância congelada na sua existência, elas conseguem enxergar saídas. Não enxerga a saída quem está preso, não enxerga a saída quem se amarra a uma experiência do passado, não enxerga a saída quem permanece com a sua mágoa, com o seu ressentimento. Esses não encontram saída. Naamã escuta, Naamã acolhe o que essa menina diz. É interessante porque isso também inverte um pouco a posição, não é verdade? Naamã estava acostumado a mandar. Naamã estava acostumado a ter um exército consigo e de dar as ordens. E os seus companheiros, seus soldados, eles iriam praticar sem contestar. Agora é uma menina que está dizendo, uma menina hebreia. Vocês conseguem perceber isso? Ele está dando ouvido para uma não ninguém. Ele está dando ouvido por uma escrava. E aqui começa o processo de cura de Naamã. Aqui começa um pouco já os sinais de uma transformação, porque dar ouvido a essa menina já possibilitou a Naamã a reconhecer a sua fragilidade, a reconhecer que ele já não é esse bam que ele pensa e que os outros alimentam que ele é. E Naamã vai ao encontro do profeta. Ele vai ao encontro, antes ele passa para o rei e lá ele pede uma carta ao rei da Síria, para que esse rei da Síria também mande ao rei de Israel, como uma forma de diplomacia. E ele leva consigo vários presentes caros. Aqui cita 350 quilos de prata. Gente, é muita prata, 350 quilos de prata. 72 quilos de ouro. A gente com algumas gramas de ouro já fica feliz, né? A gente quando tem algumas gramas de ouro faz uma aliança, faz um pingente. Você consegue imaginar 72 quilos de ouro? É muito ouro. É muita prata. Ele está levando um presentão. É um presente milionário, um presente sem
sem mensurar, quando a gente não consegue mensurar isso, trazer para os nossos dias o que significa em valor, mas de fato é um valor grandioso. E ele, por que ele faz isso? Porque ele quer a cura, ele está disposto a pagar qualquer preço, ele quer ficar livre, ele quer ser curado. E quando a gente está numa situação assim, a gente está disposto a qualquer preço. E aí o rei de Israel acolhe essa situação, mas ele se sente acuado, porque ele não tem o poder, não é ele o profeta, ele não tem o poder para curar. E ele sente até uma ameaça. E aqui a gente vê essas relações, quando elas são feitas relações inseguras, onde às vezes uma ação gera no outro uma insegurança, o rei de Israel ficou inseguro. Eles estão querendo realmente achar algum motivo para transformar esse motivo em guerra. E aparece o Eliseu. E o Eliseu diz, ok, manda ele até mim. E vai lá Naamã com todos esses presentes, essas pratas, essas mudas de roupas, esses quilos de ouro, chega até Eliseu, querendo impressionar Eliseu, quem sabe Eliseu olhando tudo isso, Naamã pensou, agora o cara vai fazer o milagre, afinal ele vai olhar para todos os presentes, as riquezas, seus olhos ficarão regalados, cifrões irão aparecer. Às vezes eu fico pensando nos nossos dias, né? Em muitas igrejas, quantos pastores, quantas pessoas se dizem profetas, que querem realizar curas por causa do dinheiro, onde os cifrões aparecem. Eu fico imaginando Naamã nos dias de hoje chegando, né? Diante dessas pessoas, a cobiça subiria a cabeça. Mas o que Naamã faz? Naamã não se deixa impressionar por isso. Naamã não se deixa impressionar. Aliás, Naamã não se deixa vender. Isso é integridade. Integridade é quando a gente não se vende. Integridade é quando a gente se mantém inteiro. Quando a gente não se vende porque a gente crê na verdade, a gente tem princípios, a gente tem valores, e não há dinheiro, e não há posição que possa tirar isso. Naamã tinha clareza do seu chamado, ele era um profeta. Naamã tinha clareza da sua vocação. Naamã sabia quem era Deus. Não seriam esses ouros, nem pratas, nem essas roupas que iriam fazer com que Naamã perdesse o seu coração, a sua integridade. E por isso Naamã, ele diz, ok, vai lá no rio, aqui no Rio Jordão, e banha 7 vezes, e você vai experimentar, e você vai ver o que Deus vai fazer. Eliseu dizendo isso, Naamã, ele fica furioso, porque, imagine você, né? Você chega com todo esse presentão, o cara nem te recebe bem, nem te acolhe bem, não dá a mínima para isso, e de repente diz para você, olha, vai lá no rio lá e se banha 7 vezes, e você vai ser curado. No mínimo, você iria ter a reação de Naamã, você diria, que profeta é esse? Naamã estava disposto a pagar, Naamã estava disposto a fazer coisas difíceis, Naamã estava disposto a fazer qualquer coisa, e ele tinha uma expectativa, a expectativa era que Eliseu viria até ele, que Eliseu ia invocar Deus, que Eliseu ia fazer uma apoteose, que Eliseu ia fazer uma coisa tremenda, e ele ia ficar impressionado com aquilo, ia ter aleluia, ia ter luzes, ia ter um monte de coisa, e ele ia ser curado, como muitos shows que a gente assiste hoje. Naamã tinha essa expectativa. O que Eliseu propõe vai contra a expectativa de Naamã. O que Eliseu propõe é uma atitude totalmente inversa. E por isso explica-se a indignação de Naamã. E Naamã está voltando, querendo agora voltar atrás. E aí um dos seus servos, né, o seu soldado diz, não, até interessante a forma carinhosa, chama de pai, como um jeito carinhoso, não, volte. Se ele tivesse pedido coisas difíceis, se Eliseu tivesse pedido coisas difíceis, você faria, por que as coisas simples você não faz? Aí Naamã se convence. E é interessante isso. As coisas difíceis você estaria disposto a fazer, as coisas simples não. Guarde isso, porque
nós somos assim. Nós gostamos de coisas complexas. Nós gostamos de coisas sofisticadas. Nós gostamos de coisas que nos parecem ser difíceis. Mas a simplicidade, ela é muito mais profunda. A cura está na simplicidade. A cura está naquela perspectiva diferente do que eu imagino. E Naamã vai para o Rio Jordão e se banha 7 vezes. Ele chega a dizer, olha, o Jordão é o pior dos rios. Na Síria nós temos rios muito melhores, mais limpos. Isso aqui são água barrenta, água suja. Talvez para Naamã perceber a sujeira, para Naamã perceber que ele é barro e que ele precisa ir para um rio que o lembrasse disso. É interessante que para ele se banhar, ele teve que se despir. Ele teve que tirar suas roupas que escondiam a sua lepra. Se despir. Tirar aquilo que às vezes nos protege, tantas máscaras que nos protegem, tantas personas que nos protegem. Às vezes é necessário nós tirarmos essas máscaras, tirarmos essas roupas que nós colocamos perante as pessoas. Você consegue se despir, meu querido? Você consegue olhar no espelho e olhar de maneira sincera como é você, como está você? Porque a capacidade de fazer isso é o que nos move para a cura, é a capacidade de a gente enxergar. No domingo passado eu falei sobre essa questão da cegueira. Quem acompanhou foi desafiada a perceber a cegueira que está em nós, as vendas que estão nos nossos olhos, que nós não enxergamos, mesmo enxergando, nós não enxergamos ou não queremos enxergar. Naamã se despiu. Talvez esse é o processo que eu e você precisamos fazer, nos despir das nossas arrogâncias, do nosso orgulho, da nossa prepotência, dos nossos cargos, da nossa posição de dinheiro, do nosso conhecimento, nos despir dessas coisas, porque essas coisas, elas são importantes, são boas, mas elas são ilusórias, elas geram em nós uma ideia, muitas vezes, que não é real. A gente acredita que a gente é bom, a gente acredita que a gente é o cara, a gente acredita que a gente tem o controle nas mãos, a gente acredita que a gente não é frágil, a gente acredita que resolve todas as coisas, a gente acredita, e isso é ilusão. Basta vir uma pandemia para nos mostrar isso. Basta viver essa realidade que a gente percebe que é ilusão. E Naamã ele tira suas roupas, fica despido e vai e banha 7 vezes. Não é um número supersticioso, mas o 7 na Bíblia significa perfeição, significa que é plenitude. Então esse se banhar 7 vezes é um processo para a cura, um processo para a plenitude. É um processo que você precisa passar para experimentar uma transformação. E na obediência que Naamã recebe essa cura, na simplicidade. E vou concluindo essa história que é tão impactante e tão desafiadora para os nossos dias, para a nossa vida. Eu e você conseguimos perceber que precisamos nos banhar, que precisamos ser purificados. Eu e você acreditamos que Deus age nas coisas simples, da forma mais simples. Eu e você acreditamos de que Deus não se impressiona com os nossos cargos, com o nosso dinheiro, que a gente não barganha, nem compra o milagre, a cura de Deus, como tantos tentam vender? Que essa história de Naamã possa nos levar a crer que Deus nos cura, mas muito mais do que uma cura física, que seria a lepra de Naamã, Deus quer nos curar do nosso orgulho, da nossa prepotência,
das nossas ilusões, das nossas falsas seguranças e nos possibilitar a crer que Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa razão e que Ele se revela de forma muito simples. Quem sabe através da voz de uma criança, como aquela menina, através de lugares e situações que você nem imagina, mas que os teus ouvidos estejam abertos para ouvir o direcionamento de Deus. A minha oração, meu querido, a minha oração, minha querida, é que você seja curado, que você seja curada, não só fisicamente, se for essa a necessidade, mas principalmente no caráter, principalmente na sua visão de mundo, na sua visão de si mesmo e das pessoas, para que a gente possa olhar como Deus olha para nós. Que Deus abençoe. Amém. Ouvimos essa palavra, e essa palavra também é um convite a você ser curado. E eu quero convidar você agora a fazer uma oração diante de Deus, pedir pela cura, mas a cura da verdadeira lepra, daquela que consome a sua alma, a sua energia, aquela que faz você às vezes acreditar em ilusões. Faça essa oração, peça ao Senhor também que Ele te cure, e eu quero orar. Senhor, Tu realizaste a cura em Naamã, e eu te peço que Tu nos cures neste momento. Que esse irmão, que essa irmã que está agora ouvindo, e clamando e suplicando a Ti por essa restauração, que Tu venhas com poder, segundo a Tua vontade, realizar a cura nesta pessoa. Que essa pessoa esteja disposta a mudanças, a transformações. Que essa pessoa experimente o Teu agir livremente. Tire o peso, tire a amargura, tire, Senhor, a vingança, tire a falta de perdão. Essas coisas que estão instaladas na alma e no coração dessa pessoa. Restaure para que haja vida. Restaure, Senhor, para que o perdão se manifeste na vida destes que clamam sinceramente a Ti. Em Teu nome, amém. Nós queremos ouvir o nosso coral, e ao ouvir essa música, deixe também que o Espírito Santo vá curando a sua vida, o seu coração. Amém. Presença do Senhor.
Hoje, como o nosso culto ele é gravado, ele não está sendo transmitido ao vivo, nós não temos a relação das pessoas que solicitaram no chat, mas se você solicitou, no próximo domingo nós vamos anotar, para o próximo domingo nós vamos orar pelo seu pedido que você colocou aí no chat durante o culto. Mas nós queremos interceder, e a intercessão sempre é um convite a nós olharmos para aqueles que precisam de oração. Vamos orar. Ó Deus, nesse momento nós intercedemos pelas pessoas que vieram e vêm ao nosso coração. Clamamos por cura, clamamos por restauração pessoal e familiar. Pedimos, Senhor, pelas famílias enlutadas, pelas famílias que choram, pelas pessoas desempregadas, pelos órfãos, pelas crianças abandonadas, e que o nosso coração, as nossas mãos e pés estejam ao serviço dessas pessoas. Intercedemos pela nossa comunidade, intercedemos pela nossa igreja, para que ela seja viva, transformada, tocante, impactante. Intercedemos pela nossa nação, pelos nossos governantes, intercedemos pela paz. E que Tu venhas trazer essa paz a cada um de nós. E tudo mais nós entregamos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção de Deus. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te cure e te restaure. Que você seja surpreendido por Deus na simplicidade. E ao ser surpreendido por Ele, que você receba essa bênção da transformação. Amém. Assim recebemos a bênção de Deus, e antes de nós cantarmos o último hino, eu quero ainda fazer alguns convites. O primeiro, que hoje à noite nós teremos um encontro especial de espiritualidade e música aqui na Comunidade dos Apóstolos às 19 horas. Então você é convidado a estar hoje à noite às 19 horas para um momento para aquietar o coração, ouvir música e ser ministrado por Deus. No próximo final de semana, teremos culto no sábado, às 19 horas, na Comunidade Apóstolo Pedro, presencial com culto, ceia e culto infantil, e no domingo, às 10 horas, na Apóstolo, com transmissão ao vivo também, com culto infantil e ceia. Todos são muito bem-vindos e que nós tenhamos uma semana muito abençoada na graça e no amor de Deus. Amém. Benditos trazendo chuvas e bênçãos.